Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Esse canal aqui que eu criei para divulgar informações sobre tecnologia e como pegar essas informações, como pegar a tecnologia e realmente colocar a nosso favor, né? Eu me chamo Frank Cardoso, espero que vocês tenham gostado dos outros vídeos que nós temos aí no canal, falando sobre Power BI, sobre inovação, enfim. Eu vou postando aqui várias informações e vocês podem ir comentando. E antes da gente começar a falar sobre o que nós temos hoje, o assunto de hoje, eu quero fazer um pedido para vocês. Nosso canal ainda está começando, então dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário se você gostou do vídeo, se você não gostou, se isso te ajudou realmente. Então vamos direto ao assunto hoje. Hoje eu vou falar sobre ChatGPT. O que é o ChatGPT, mas não me aprofundando muito no que ele é, mas como você pode utilizar ele no dia a dia. Principalmente você aí que não está familiarizado com tecnologia, você que não é da área de TI, você não é programador, não é desenvolvedor, enfim, mas como é que você pode estar utilizando o ChatGPT para melhorar sua produtividade, dar um upgrade no seu trabalho, na sua produtividade, nas suas atividades? Primeiro ponto é que a gente está ouvindo muito falar sobre inteligência artificial. Só um minuto que eu vou beber uma água, também me hidratar um pouco aqui. Inteligência artificial, a gente tem visto muitos exemplos de inteligência artificial, seja ela para criação de textos, seja ela para criação de vídeos e imagens, né? Desenhos, gravuras, enfim, apresentações. Temos várias coisas aí, várias utilidades para inteligência artificial hoje. E você deve estar se perguntando, sim, mas como é que eu pego tudo isso e posso utilizar isso no meu dia a dia realmente de fato? A questão é essa. Então a gente vai começar aqui, eu vou sempre apresentar outras ferramentas, vamos começar pelo básico, o ChatGPT, que é uma ferramenta aí que já tem um tempo aí as pessoas utilizando, mas assim como eu, talvez você tenha dúvida. Sim, é só de chegar lá e digitar, vai me dar a resposta. Primeiro ponto do ChatGPT, não confie em 100% na resposta. A resposta que ele dá não é que seja errada, mas é uma resposta muito básica. Então você precisa revisar, talvez perguntar de novo, fazer algumas melhorias. Mas para que você possa ir melhorando a forma como você digita e as respostas que você tem, o primeiro ponto é você utilizar a ferramenta todo dia. Não precisa utilizar o dia todo, mas vez ou outra, entre na ferramenta, digite lá o que você precisa, digite, tire suas dúvidas com a ferramenta, comece a utilizar e com o tempo você vai se aperfeiçoando. Né? Foi assim que eu comecei. No início, os prompts, as informações que eu colocava ali eram muito básicas, as respostas também eram muito genéricas. Com o tempo a gente vai aperfeiçoando, a gente vai melhorando e a gente vai tendo respostas mais objetivas para aquilo que a gente precisa. E aquilo que eu falei, a gente pega a resposta do ChatGPT, dá uma revisada nela antes de publicar. Por exemplo, você tem um blog, você pega, digita lá as informações que você precisa, joga no editor de texto, seja Word, seja no LibreOffice, você joga lá e você começa a trabalhar essas informações, certo? E tratar o texto e fazer as adaptações que você precisa. Então não é só simplesmente pegar a informação que tem lá e jogar e publicar, não. Você precisa ir melhorando. Então, mas vamos à prática, né? Então vamos colocar aqui exemplos, né, que a gente pode ter de respostas. Por exemplo, a gente quero saber sobre marketing digital. Por exemplo, uma pergunta genérica, que eu vou dar dois exemplos de perguntas genéricas e perguntas mais objetivas. Então, vocês precisam realmente entender a diferença entre elas, né? Então, quando eu comecei dessa forma. Só um minuto, deixa eu pegar aqui o meu roteiro, para a gente não se perder. Ok, um minuto. Sim, a gente tem as informações bem genéricas, bem abrangentes, mas também tem as objetivas. Então, eu quero de vocês é isso. Então, primeiro ponto, aqui é um exemplo, né, como eu estou falando, de uma
de um prompt. O prompt a gente chama esse espaço que tem aqui, é a digitação que a gente faz, é o texto que a gente coloca. Então eu tenho aqui um prompt, faço uma pergunta para o ChatGPT, né? Quero saber sobre marketing digital. Dou um enter, ele vai começar a gerar a resposta para mim. Então é um conjunto de estratégias, enfim, ele vai começar aqui a relatar as informações sobre marketing digital. E a gente consegue perceber aqui que a resposta que ele dá, uma resposta completa, mas genérica. E aquilo que eu falei, pode ter alguma coisa aqui errada, alguma coisa aqui que não esteja condizente com a realidade, ou que ele pode ter se enganado, enfim. Pode. Aí é bom, como eu falei, revisar. Um ponto principal, a gente pode pedir para que gere um áudio, a gente pode pedir para copiar esse texto para colar em outro lugar, ou pode aqui alterar o modelo. A gente pode pedir para ele reprocessar alterando os modelos. São tipos de modelos que nós temos aqui. Então eu posso pedir para ele fazer de novo, ou posso pedir aqui para ele reescrever o texto. Ok, né? Esse texto. Reescreva esse texto. Ele vai reescrever o texto para a gente. Então está reescrevendo o texto, a gente faz a comparação entre o primeiro e o segundo. Então ele começa falando o que é SEO, marketing de conteúdo, redes sociais, anúncios pagos, e-mail. Então aqui a gente tem uma resposta muito genérica, como eu estou falando. Agora, se eu quiser pensar numa resposta mais direta, mais objetiva para dentro daquilo que eu quero, então eu posso falar aqui, quero saber como fazer textos de marketing digital para uma barbearia em Curitiba que então assim, agora eu estou sendo um pouco mais objetivo, né, naquilo que eu quero. Eu quero saber, por exemplo, não só sobre marketing digital de uma maneira mais abrangente. Eu quero saber sobre marketing digital, mas para o meu negócio, para aquela atividade que eu quero. Eu não tenho negócio de barbearia, mas eu estou jogando aqui um exemplo. Por exemplo, para uma barbearia que está onde? Está em Curitiba. Não é uma barbearia em qualquer lugar do Brasil, não é uma barbearia fora do Brasil, é uma barbearia em Curitiba, que é a cidade que eu estou. E ela tem o foco em atender homens. Então eu já faço uma coisa bem mais específica. É aí que eu estou pedindo para ele escrever um texto. Em vez de ele me trazer informações genéricas sobre marketing digital, eu quero que ele seja mais específico. A estrutura. Que estrutura eu preciso ter para criar um anúncio? Então aqui ele está sendo bem mais específico. E aí está dando exemplos, coisas bem mais focadas naquilo que realmente eu quero. Então vê a diferença, você consegue perceber a diferença entre um texto aqui de cima que fala sobre marketing digital de uma maneira genérica e dando só a teoria, e aqui no segundo tópico, no terceiro tópico, eu já estou colocando as informações bem mais específicas para o negócio que eu quero. Então eu consigo visualizar isso e aí já me dá exemplos, texto completo, enfim, coisas bem mais específicas. E agora posso pedir para ele, em relação ao texto acima, quais os passos para criar uma campanha no Facebook AdSense. Agora eu quero uma ação, eu quero que ele me dê os passo a passos para criar uma campanha, por exemplo, em cima daquilo que ele me deu de exemplo, em cima do Facebook. Pode ser do Facebook, do Instagram, do Google, enfim. Mas eu estou dando exemplo do Facebook. Então ele vai me informar aquilo que eu preciso fazer para criar uma campanha de marketing digital atendendo a minha barbearia. E aí ele já me dá os passo a passos aqui também.
Então já consigo fazer isso de uma maneira bem mais focada. Em vez de eu começar lá da teoria e uma coisa muito abrangente, é aquilo que eu estou falando, você tem que fazer. Então, primeiro, qual é a minha dúvida? Então, quando você pensa em fazer, tô olhando aqui meu roteiro, tá, gente? Quando você pensa em fazer um texto, primeiro ponto, o que eu quero saber? Qual a minha dúvida? Dúvida. Qual a minha dúvida? Primeira coisa, o que eu quero? O que eu quero? Eu quero saber. Então, são esses pontos. Primeiro ponto, o que eu quero saber e qual a minha dúvida? Sim, qual é o assunto, enfim. Tenho dúvidas sobre marketing digital, tenho dúvidas sobre... Tá. Agora a ação. O que eu preciso como ação? Que ação tomar? Vamos lá, aquele texto lá de... Primeiro ponto, o que eu quero saber? Quero saber sobre marketing digital, especificamente sobre uma barbearia para homens. O segundo ponto aqui que eu criei, que ações eu pego com essa informação que eu tenho, o que eu consigo fazer com ela? Que ações devo tomar? Devo tomar. Então, o terceiro ponto é esse, que foi o exemplo que eu dei. Então, o segundo ponto é esse, que ações eu devo tomar? A segunda, eu já coloquei o contexto, né? Que seria a terceira, no caso aqui, o contexto. Qual é o contexto? Que eu até já expliquei lá na frente, mas agora posso ser mais específico. Essa campanha vai ser direcionada a homens entre 40 e 50 anos que moram em Curitiba e que gostam de assuntos relacionados a cuidados pessoais e barbearia. Então já estou dando um contexto aqui. Então lembra que eu fiz qual é a minha dúvida. Agora eu já fui para ação. O que é que eu vou fazer com essa informação? E agora eu dei um contexto. Que contexto é esse? Essa campanha, esse passo a passo, eu posso melhorar ele dando um contexto. Agora não é só sobre homens, né, que moram em Curitiba, mas homens entre tal e tal anos que moram em Curitiba e que gostam desses assuntos. Aí eu dou um enter. E aí percebe que a gente consegue aprofundar cada vez mais. E as respostas vão melhorando e a gente vai... Feito isso, mas assim, a gente já consegue segmentar aqui as informações, configurar, e a gente já tem aqui os interesses, já consegue definir um orçamento. Então, olha, as respostas deles já estão sendo bem melhores. E aí os anúncios, enfim. Qual a minha intenção nesse caso? Qual a intenção de criar tudo isso? Criar esses anúncios no Facebook, criar esses anúncios direcionados para homens. O que eu quero divulgar na minha barbearia? Aí eu posso colocar esses anúncios. São para engajamento na minha, no meu perfil do Instagram, ou isso é para aumentar
os clientes que querem aumentar os clientes na minha barbearia. Então, assim, pode ver que eu tenho duas intenções aqui. Então, agora eu vou definir qual a intenção desse prompt. Eu já tenho a minha dúvida, eu já sei qual ação tomar, eu coloquei um contexto e agora eu quero fazer com que qual é a minha intenção com tudo isso? Essa pesquisa para mim é para quê? É para aumentar o meu engajamento na minha página do Instagram, no meu lá perfil do Instagram, é para aumentar as visualizações no meu canal do YouTube, é para que eu tenha mais clientes dentro da minha barbearia. Então eu posso ter N coisas ali que eu posso que será o meu objetivo, né? Que será aquilo que eu estou buscando. Então, você precisa ter isso em mente. E aí, o último passo é o formato. Então, aqui eu já vou colocar aqui que eu quero aumentar no meu perfil do Instagram. E por último, enquanto ele está rodando aqui, eu vou criar aqui que o formato. Formato será... Qual o formato? Serão posts. Posts e Reels no Instagram e Facebook. Posts, Reels, quer dizer, eu já direcionei para um formato. Então também já dou um Enter. Aí tá gerando ainda para mim aqui. Então ele tá configurando aqui, terminando de gerar aquela outra resposta com relação ao contexto. Então é isso, gente. Eu quero que vocês entendam que é todo um passo. Outra coisa, eu fui escrevendo uma coisa de cada vez. A minha dúvida, qual a ação, né, que eu tenho que tomar com relação a essa informação, qual o contexto dessa informação, qual a intenção que eu tenho com essa informação, o que eu quero fazer com ela e qual é o formato que eu quero entregar essa ação. Então, assim, essa minha resposta, quero que seja entregue no formato de quê? Aí eu coloquei aqui por último de posts. Então, vê que todo é um passo a passo. Eu fiz isso de forma separada, mas você pode, com isso em mente, criar um texto só. Tudo aquilo que eu coloquei aqui e digitei de forma separada, eu posso vir e digitando de uma única vez. Vai conforme a sua necessidade. Então, espero que vocês tenham entendido isso. Que você pode pegar essas ideias, né? Então, você pode agora revisar esse vídeo, voltar, ver com calma, e aí você vai entender o passo a passo. Isso aqui não é um formato rígido. Você não tem que seguir todos esses passos de maneira rígida, mas é só um direcionamento, um caminho para aquilo que você vai fazer. Então, se hoje você tem dúvida como utilizar o ChatGPT, você pode vir acessar, vou deixar, tem o link aí, chatgpt.com. Você faz a sua inscrição. Eu fiz a minha com a minha conta do Google. Então, se você tem uma conta no Google, tem um Gmail, você pode utilizar, fazer sua inscrição através desse Gmail, que é a que eu utilizo. E aí você consegue. Se vocês tiverem dúvidas mais com relação à ferramenta, deixa um comentário aí que eu posso fazer um vídeo explicando mais sobre a ferramenta em si. Cada campo desse, como explorar, enfim, como revisar aquilo que você já fez, como pegar essa informação e transportar isso para um formato de texto lá, para que você possa revisar. Então a gente pode ir conversando cada vez mais. Eu quis fazer um vídeo não tão longo, explicando essas informações, para não ficar tão maçante. Então foi bem objetivo. Eu espero que tenha sido bem objetivo pegar esses exemplos e espero que vocês gostem. Então, reforçando, deixa um like, se inscreve no canal aí, para que a gente possa trazer mais informações sobre o ChatGPT. E eu vou trazer nos próximos vídeos, vou criar vídeos com outras ferramentas, né? Com outros ferramenta de apresentação, ferramenta de geração de vídeo, ferramenta de geração de imagem, outras ferramentas para que a gente possa ir
olhar tudo aquilo que hoje a gente pode fazer com a inteligência artificial. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abraço!